Transmita a comunicação esperada. O que é comunicação esperada? É o que a gente chama aqui de aisatsu. É falar bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigado, me desculpa. Essas coisas são esperadas, de todos, são esperadas. E muitas vezes a gente não faz. Então, o que acontece? Você acaba se tornando uma pessoa sem educação, uma pessoa assim que ninguém quer ficar perto de você. Então, é uma comunicação esperada. É o mínimo que a pessoa vai esperar de você, é esse tipo de comunicação. Então, assim, elogiar, né? Os maridos elogiar as esposas, né? As esposas vice-versa, elogiar o marido. Por quê? Porque se não vem de dentro de casa, vai vir de fora. Você pode ter certeza que vai vir de fora. Vai vir de fora. Então, se a pessoa é elogiada dentro de casa, quando vier de fora, normal, tranquilo, né? Agora, quando não tem, e é uma necessidade, o que acontece? Começa a ter problemas no casamento. Por quê? Porque pode vir um homem começar a elogiar demais a mulher, e vice-versa, uma mulher começar a elogiar demais um homem. Então, se o casal, principalmente o casal, ele tem dentro de casa isso, quando ouvir lá fora, não é novidade nenhuma, então não vai abalar em nada. Agora, quando não tem, aí já gera sentimento, que gera pensamento, que gera atitude. Então, não começa nunca pelo ato, gente, sempre com uma palavrinha. Então, cuidado. Então, faça isso. Depois a gente vai ver que isso são armadilhas de Satanás. Isso são brechas que muitas vezes nós damos à toa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Então, transmita a comunicação esperada. Aí, a gente tem que avaliar primeiro o que a gente vai dizer. Avalie primeiro o que você vai dizer. Muitas pessoas são muito emocionais e elas não avaliam. Parece que a boca não está conectada em lugar nenhum do cérebro, já tem vontade própria e sai falando. E daí quando passa aquilo lá, aí vai ver que falou um monte de bobagem e palavra não volta. Uma vez que você falou, é tarde demais. Você pode até pedir desculpa, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Então, cuidado. O que diz a palavra de Deus? Provérbios 15, 28. Então, eu tenho uma versão que diz assim: as pessoas sábias pensam antes de responder, as pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Outra versão que eu tenho aqui diz assim: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Então, pensa no que você vai falar, pensa muito bem no que você vai falar, no que você vai responder. Por quê? Porque você pode causar mais problema. Então, geralmente uma conversa é para resolver problema. E quando você conversa de uma forma indevida, você usa a sua comunicação para falar coisa que você não deve, então você vai causar mais problema. Então, como a gente já viu semana passada, a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de ira, então é disso que você vai falar. Então, esvazie-se dessas coisas. Está em Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, eu não vou pregar sobre ira. Uma vez eu preguei aqui para explicar sobre a ira. Mas muitas vezes, justo você ficar irado. O que você não pode é dar exatamente vazão para que você venha pecar. Então, ficar irado muitas vezes, principalmente quando você é injustiçado, você vai ficar irado, provavelmente. Mas você fazer justiça com as próprias mãos, fazer justiça de uma maneira indevida, isso é pecado. Então, você pode se irar, mas você não deve pecar. Então, quando você está irado, então, evita conversar. Que nem eu disse, se está discutindo e a pessoa deu as costas, deixa embora. Deixa embora. Por quê? Porque se você vai querer conversar irritado, então você pode dar vazão a essa ira e você vai acabar pecando. Você vai acabar falando o que não deve. Tem um ditado que diz assim: quem fala o que não deve, escuta o que não quer. Então, se você vai falar o que não deve, você vai escutar o que você não quer, e daí você vai falar de novo o que não deve, e vai escutar de novo o que você não quer, e isso é uma discussão, e até alguém sair morto, ferido, machucado. Então assim, não vai resolver nada. Então, a gente tem que aprender a conversar. Quando não dá para conversar, então realmente assim, abandona a conversa. Se chegou um ponto que não vai ter conversa mais, você percebe isso, dá as costas e vai embora, volta quando tiver tudo muito mais calmo. Porque no calor da briga você não vai conseguir resolver nada. Eu nunca vi ninguém resolver nada no calor da briga, a não ser resolver ir para cadeia, né? Resolver ter que pagar algum dano moral, resolver pagar alguma coisa que quebrou. Só isso aí que resolve, né? Quando você resolve ter prejuízo, então continua falando. Agora, se não, para por aí. Então tem um limite de ira de cada pessoa que aí você deve perceber, né? Então não espera a pessoa ficar muito irritada. Quando perceber, cessa o assunto e começa depois, de novo.
Porque não adianta. Então, eu, por exemplo, raramente ergo meu tom de voz. Se eu chegar a erguer meu tom de voz numa conversa, então quer dizer que eu já estou muito irritado. Então, é muito fácil perceber quando eu estou irritado. Então, quando eu começo a erguer o tom de voz, então vamos parar a conversa porque já não vai mais dar certo. Então, porque para mim, e se eu levantar o tom de voz para mim também, automaticamente isso já me irrita demais. Então, a gente tem que conversar num nível. Então, você tem que conhecer a cultura, tem que conhecer a pessoa que você está conversando. A gente falou sobre isso. Então, você deve conhecer a pessoa. Você está conversando, tenta conhecer a pessoa. Então, a gente sabe muitas vezes a palavra que irrita a pessoa, o jeito de falar que irrita a pessoa, então tem que evitar. Então, a gente não deve se irar. E o final do versículo diz assim: não se ponha, né, o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você deve gastar essa energia da ira antes de acabar o dia. Não deve dormir irado, por exemplo. Então, você deve dar um jeito de resolver isso antes de dormir. É que a ira é uma energia como se fosse adrenalina. Ela vem, ela te dá uma força extra para você resolver um problema, certo? Ela dura um tempo, a ira. Você pode notar que você não fica irado pro resto da vida. Ela dura como se fosse adrenalina. Ela dura algum tempo ali para você resolver o problema. Só que geralmente o diabo já nos ensinou a usar a força da ira da maneira errada. E a gente faz o quê? Já sai pra porrada. Por quê? Porque a gente aprendeu errado. Mas Deus nos deu essa energia pra gente fazer exatamente, pegar essa energia e fazer outra coisa. Então, dependendo da situação, geralmente quando a gente está atrasado no trabalho, a gente usa a nossa ira para quê? Para correr mais. A gente está com raiva e a gente está batendo as pernas. Vamos fazer logo. Então, está usando a energia da ira para quê? Para resolver o problema. E não para discutir. Discutir não vai resolver nada. Então, usar a energia da ira para resolver o problema e não para piorar o problema. Então, isso que você deve aprender. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, para cada pessoa tem um tipo de resposta. A mesma resposta não serve para todo mundo. Por quê? Porque tem hierarquias sociais. Então, por exemplo, eu não falo com a minha mãe do jeito que eu falo com a minha filha. Eu não falo com a minha mãe do jeito que eu falo com a Val. É diferente o tratamento. Então, você tem que saber como responder a cada pessoa. Então, por mais que você esteja certo, eu não vou responder muitas vezes para minha mãe, para o meu pastor, né, da maneira indevida. Então, tem maneira certa para responder para cada pessoa. Então, a gente deve ter uma palavra sempre agradável. Sempre agradável. Então, é algo que você não aprende na escola, isso aqui. É algo que Deus pode te ensinar. Então, realmente assim, tem que vir da parte de Deus. Então, pode ver que as pessoas que conversam bem, a gente até sabe muitas vezes que um vendedor é pilantra, mas a gente acaba comprando dele. Por quê? Porque a palavra dele é agradável. Então, a gente sabe. Muitas vezes você vai conversar e você vê que o cara está te enrolando assim, ou então está querendo te levar no bico, mas você acaba comprando com ele. Por quê? Porque a palavra dele é agradável. Então, ele sabe, ele aprendeu a temperar a palavra dele, a ser agradável na palavra, a responder a cada um. Amém? Outro ponto, não condene quando o outro errar. Então, o que acaba com comunicação? Então, acontece um erro, e daí você vai comunicar esse erro de uma forma indevida. Então, o que diz a palavra? Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, você quer corrigir uma pessoa, então você tem que ter o espírito de brandura. Você tem que ser espiritual. Você tem que ser uma pessoa que saiba corrigir quando você pegar uma falta de alguém. E, logicamente, aqui no final do versículo diz assim: você também deve ficar esperto para você não ser tentado junto. Então, por exemplo, um homem vai aconselhar o outro que caiu em adultério. Aí eles estão conversando: eu traí minha esposa. Olha, mas agora você tem que corrigir e tal. Ele fala: mas também, olha como que é. Daí começa a mostrar a foto da menina lá. Olha o que a gente fazia. O outro vai ser tentado, vai cair em tentação. Então você tem que ficar esperto. Você tem que ficar esperto. Por quê? Porque você foi para ajudar. Só que daí a pessoa começa a te envolver também. E daí você fala: eu entendi porque que você caiu. Lógico, porque você está sendo tentado da mesma maneira. Então, cuidado. Então, a gente que é espiritual, você que é espiritual, então você deve sim corrigir a pessoa. Mas cuidado para não cair no mesmo erro. Outras questões, então assim, bebida. Então a pessoa voltou a beber. Aí você vai lá aconselhar a pessoa. Daí você pergunta: mas você ainda tem alguma bebida aqui? Ainda tem essa garrafa aqui. Então você devia jogar fora, né? Não, mas custou caro. Então vamos beber ela então. Entendendo? Então assim, você pode cair na tentação. Então cuidado. Então é lógico que cada um tem um problema. Então tem gente que tem problema na área sexual, tem gente que tem problema com vício, bebida, dinheiro, né?
Então, cuidado. Então, cada um. E a gente deve, então, comunicar essa pessoa. Então, se a gente for repreender, evita. Eu sei que vai vir a irritação, vai vir a ira quando alguém erra perto da gente, erra conosco, mas a gente deve tentar manter o máximo de calma possível e falar sobre o problema e resolver. E tem a hora certa de resolver também, né? Se você chegar na sua casa e a sua casa estiver pegando fogo, você não vai cruzar o braço e perguntar: quem que deixou o fogão aceso? Você não vai querer saber primeiro quem que deixou, você vai primeiro apagar o fogo e depois você vai ver quem que deixou. Então, tem gente que faz ao contrário, ele quer achar primeiro um culpado para depois resolver o problema. Então, assim, primeiro resolve o problema, depois procura o culpado. Não vai adiantar nada. Primeiro socorre a vítima, depois vê quem que atropelou. Então, as pessoas fazem ao contrário muitas vezes. Vai correr atrás lá e deixa a pessoa morrer? Então, não, gente. A gente primeiro resolve o problema e depois resolve quem que é o culpado, quem que é a responsabilidade. Então, a gente tem que aprender, então, quando o outro errar, então, cuidado. A gente deve corrigir, mas não condena. Não condena. Vamos tentar, né, ser o mais espirituais possível nessa área aí. Então, também, a gente deve falar o que está acontecendo consigo, né? Então, se você está passando por um problema, você deve falar sobre esse problema. Não é para qualquer pessoa, uma pessoa da sua confiança, a esposa para o marido para a esposa, o pai para o filho para o pai e vice-versa. Por quê? A gente falou isso um tempo atrás, né? Que se você suportaria ouvir a verdade. Então, tem muitos problemas aqui no Japão, muitos problemas no mundo inteiro. E um deles, por exemplo, é a pornografia. Então, muitas vezes o homem não consegue falar para a esposa que está viciado em pornografia. Por quê? Porque sabe que a hora que falar, só vai ouvir um monte de coisa e não vai resolver nada, então ele não fala. Então tem uma pessoa lá que está cantando ele, mas ele não vai falar para a esposa. Por quê? Porque muitas vezes não pode falar, porque ela não aguenta ouvir a verdade. E o marido é vice-versa. Então às vezes a mulher não vai falar que tem um cara lá que está cantando lá na fábrica, porque ele não aguenta ouvir. Então é errado. A gente tem que falar e a pessoa tem que aprender a nos ajudar. Então, por quê? Porque a gente não cometeu erro nenhum de repente, e muitas vezes a gente está entrando no erro. Por quê? Porque ninguém pode nos ajudar, muitas vezes nem dentro da nossa própria casa. Então a gente deve comunicar. Então a gente falou sobre isso um tempo atrás, mas é isso. Então a gente deve falar o que está acontecendo com a gente. Deve falar com uma pessoa de confiança. Então se é casado, fala. Se não tem ninguém, vem, conversa com o pastor. Mas fala com alguém da sua confiança, alguém que pode te ajudar. Amém? Por quê? Olha só. Até Jesus fez isso, gente. Em Mateus 26, 38, um pouco antes dele ser crucificado, Jesus pediu para orar. E ele disse assim, olha, então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, quando ele ficou triste, ele chamou os discípulos que estavam mais perto dele, os amigos dele, para orar com ele. Ele chamou, gente. Então, não queira ser super-homem, não queira ser Mulher Maravilha. Não queira, porque até Jesus pediu ajuda na hora que ele precisou, a hora que a alma dele estava angustiada. E ele não estava errado. Então, muitas vezes a gente está passando por um problema, a gente não conta para ninguém e não vai resolver nada. Então, tem coisas que a gente não consegue resolver sozinho. Então, seja humilde. Muitas vezes é por falta de humildade que a gente não pede ajuda. Vou pedir ajuda, a pessoa vai... Né? Homem tem muito disso, né? Homem só pede ajuda para alguém se tiver na última da última consequência. Você pode ver que a gente fica perdido, a gente roda, mas não pede informação. Por quê? É do homem isso. É do homem. A gente roda a cidade inteira procurando lugar, mas não pede informação. Por quê? Porque a gente não gosta de pedir ajuda. A gente só se... minha gasolina está no osso mesmo, eu não tenho mais dinheiro, eu preciso, aí eu vou pedir ajuda. Entendeu? Então assim, quando tiver no último. Homem é assim, infelizmente, então a gente tem que ser tratado essa área. Mas a maioria dos homens é assim. Então, não deixa chegar no último para pedir ajuda. Então, assim, pelo menos aqui dentro da igreja, ninguém vai pensar que você é incapaz. Entendeu? Por quê? Porque a gente está aqui exatamente para se ajudar, para ser uma família. Igreja é família. Então, ninguém vai julgar você incapaz, nem nada assim. A gente está aqui para se ajudar. Então, não espera chegar na última consequência para vir pedir ajuda. Porque muitas pessoas vêm só quando não tem mais o que a gente fazer. A gente só ora para a pessoa aguentar suportar o que vai vir. Por quê? Porque não tem mais o que fazer. Então, não espera chegar nesse ponto para pedir ajuda. Amém? Glória a Deus. Aprenda a ouvir. Né? Nós falamos um pouco sobre ouvir, mas agora a gente vai falar mais sobre ouvir. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Tem um provérbio que diz que até um insensato calado passa por sábio. Ou seja, uma pessoa calada, ela até parece inteligente. Então, Tiago 1,19 diz assim,
Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, esteja pronto para ouvir. Você suporta a verdade? Esteja pronto para ouvir. Porque muitas vezes a verdade não é com açúcar. A verdade muitas vezes é amarga, mas é a verdade. Então é melhor uma verdade amarga do que uma mentira com açúcar, né? Uma mentira doce que vai acabar e vai depois te destruir. Enquanto que a amargura da verdade é um remédio. É um remédio. E com o tempo ela vai curar. Então, esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. Então, dependendo da situação, não responde. Espera para responder. Então, tem alguma coisa que você ouviu, não gostou, então, dependendo, não responde, espera para responder. Então, seja tardio para responder. E mais tardio ainda para se irar. Então, quando muitas vezes você ouve uma coisa que você não quer que aconteça, você já se exalta, você já quer arrancar os cabelos, você já quer dar porrada, e aí? Então, não se ire antes da hora. Então, seja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para ficar irado. Amém? Provérbio 18:13 diz assim, ó, o que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para a vergonha sua. Então, muitas vezes a pessoa está no meio da conversa, a pessoa já interrompe, né? Já interrompe a conversa. O que você está dizendo aí? Nem terminou a conversa, aí a pessoa já interrompe. Então, assim, responder antes de ouvir é estultícia. Estultícia é estupidez mesmo. Seria essa palavra, estupidez, né? E é para vergonha sua. Então, para vergonha de quem faz isso. Então, aquelas pessoas que vivem cortando os outros assim no meio. Então, é vergonhoso aquilo lá. A Bíblia fala que é vergonhoso. Então, não é bom. Então, quando você perceber que você cortou a pessoa, pede desculpa. Ó, desculpa, né? Te cortei aí. E aí, continua. Por quê? Porque tem gente que sai tesourando todos os assuntos. É aquela pessoa que, às vezes a gente está na rodinha conversando assim, chega entrando assim, do que vocês estão falando aí, não sei o quê. Gente, é vergonhoso isso aí. Então a gente chega na rodinha, como a gente faz? A gente para, né? Fica 2 minutos ouvindo o que está acontecendo, aí a gente vai falar alguma coisa, né? Agora tem gente que não, já chega querendo ir na janela, né? Pega o ônibus atrasado, né? Faz os outros levantar para sentar na janela ainda. Então tem gente que é assim, folgado. Mas nós não devemos ser assim, né? Por quê? Porque a gente precisa ouvir as pessoas, assim como nós precisamos ser ouvidos. Todo mundo precisa ser ouvido e todo mundo precisa aprender a ouvir as outras pessoas. Por quê? Quando você é uma pessoa que é ouvida, então você se sente bem com essa pessoa que está te ouvindo. E é assim que muitos namoros começaram. Por quê? Porque os homens ficaram ouvindo as esposas, na época as namoradas. Eles ouviam. Aí depois que você casa não quer ouvir mais nada, né? Então, mas como que você conquistou? Então assim, de ouvir. Por quê? Porque quando a pessoa te ouve, você se sente bem. Sente bem. Então imagina, se alguém te convida para ir na sua casa lá, para ir na casa, aí você vai visitar uma pessoa e daí a pessoa tipo senta você lá no sofá lá e fica assistindo televisão. Aí você fala alguma coisa, a pessoa, tá. Aí você fala assim, me chamou aqui para quê? Né? E não me dá atenção, aí você, então vai embora. Por quê? Você se sente mal, porque a pessoa não quer te ouvir, a pessoa não quer estar ali com você. Então, nós temos que ter isso, de receber as pessoas, de saber ouvir as pessoas. E aí sim, isso vai melhorar a nossa comunicação, né? Então, aprender a ouvir. Porque a gente se sente mal quando a gente não tem atenção da pessoa. É lógico que a gente já falou semana passada que falar demais, né? Principalmente para os homens, gente, né? Eu estou falando que os homens ouviam no começo, né? Mas falar demais, realmente, homem não tem paciência. A maioria dos homens, tipo assim, se você começar com uma conversa com muito detalhe, eu já perdi o interesse. E todos os homens assim. Então, a menina estava vestindo uma blusa rosa que tinha um detalhe aqui. O homem não quer saber disso. Assim, estava curta a roupa, era isso que quer dizer? A gente começa a cortar porque a gente quer entender a história e daí, não, mas ela estava com um sapato alto. Gente, é detalhes assim que o homem não presta atenção. Você pode ver o homem assim, não sabe a marca do seu sapato, sabe que é preto, sabe que é marrom. O homem é igual o Windows no modo de segurança, só vê 16 cores só. Entendeu? Então não adianta você vir com muito detalhe que o homem não vai absorver de jeito nenhum. Então, a gente tem que aprender a ouvir, os homens têm que aprender a ouvir, mas vocês também têm que aprender a falar, amém? A gente deve aprender a hora de falar. Provérbios 25:1 diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Então, a palavra de Deus, ela é como uma espada, ela é chamada de espada do Espírito, e ela é afiada, e ela corta mais do que a espada de 2 gumes.
E ela é tão poderosa que ela entra entre a alma e o espírito e faz a divisão. Essa é a palavra de Deus. Então, muitas vezes, quando é falada a palavra de Deus aqui, essa palavra ela entra dentro do seu coração assim, e ela faz a divisão entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas. É isso que diz a palavra. Mas por quê? Porque ela é falada a seu tempo. A palavra de Deus é poderosa. Então, a palavra dita a seu tempo, ela é como uma maçã de ouro numa bandeja de prata. Então, é algo precioso. É algo precioso. Então, nós temos que aprender a falar a palavra no tempo certo. Então, nós temos que aprender a manter o silêncio, mas tem a hora de falar. A pior coisa que você pode falar para uma pessoa que você ama e que te ama é: faz do jeito que você quiser. Por quê? Porque é uma palavra que dizendo assim: não me importa, eu não estou nem aí. Então, não diga esse tipo de palavra. Então, está dizendo assim que você não se importa. Então, não fale isso, principalmente para os filhos. Não fale dessa maneira. Por quê? Porque é uma palavra errada. Ela veio na hora errada, da maneira errada. Então, diga a palavra certa. Então, a gente tem que aprender a palavra certa. Aprender a responder para cada pessoa, para cada tipo de mentalidade, a maneira certa de responder. Amém? Aprenda o tom correto da comunicação. Então, a comunicação, ela é muito mais do que falar. A comunicação é muito mais do que isso. Uma pesquisa diz assim, ó: numa mensagem, 7% do impacto emocional é produzido por causa das palavras. 7% do impacto emocional é por causa das palavras. 7%, gente. 38% é por causa do tom de voz, da velocidade, do ritmo, do volume e da entonação. 38%. Então, que nem eu disse, eu fico muito irritado quando fala alto comigo. Então, é esses 38%. O que a pessoa falou tem menos impacto do que o jeito que a pessoa falou. E advogado usa muito isso. E agora, a pior parte. 55% do impacto emocional é pelos gestos, por postura e expressões faciais. 55%, mais da metade daquilo que você fala tem a ver com a cara que você está fazendo na hora. Tem a ver com o gesto que você está fazendo, o tom de voz, o jeito que você fala. Tudo isso passa uma mensagem. Então, eu vou ler uma frase aqui, olha. Você viu aquele sujeito sair daqui? Como uma frase, né? Agora, você viu aquele sujeito sair daqui? Você viu aquele sujeito sair daqui? Aí, olha só. Você viu aquele sujeito? Você viu aquele sujeito sair? Você viu aquele sujeito sair daqui? Mudou completamente. A mesma frase, o tom que eu usei, eu estou dando ênfase em outra coisa. Então, assim, a primeira parte, então, assim, eu estou perguntando se foi você que viu, ou se foi outra pessoa que te contou. A segunda é se você viu mesmo, ou se você ouviu, se te falaram que ele saiu. Daí o outro tom de voz é assim, que foi aquela pessoa, não foi outra pessoa que saiu? Então, foi daqui que ele saiu? Então, o tom da frase que você usa, o tom muda a forma. O tom de voz, quando se altera, muda completamente o teor da mensagem. Então, quando uma pessoa está atravessando a rua de uma maneira indevida, que nem eu falei semana passada, você vai dizer assim: por favor, não atravesse a rua dessa maneira. Daí a pessoa morre atropelada. O carro aí! Muda, entendeu? Por quê? Porque tem que condizer com a mensagem. Então, o pastor conta uma história sobre a autoridade, que diz que a mulher tinha um cachorro e o cachorro seguiu ela até o carro e ela: vai embora, Totó, vai embora, Totó. E o cachorro lá, abanando o rabinho e não ia embora, né? A hora que ela mudou o tom, vai para casa agora. Aí o cachorro foi embora. Então, por quê? Tom de voz. Então, o que os políticos fazem quando estão falando? Você pode ver que eles falam, né, como se tivesse uma maçã na boca, né? Esse ano eu prometo. É uma maneira de se expressar, que é para dar como se fosse uma autoridade. Você pode ver que mulheres que exercem autoridade, elas ficam com a voz mais grossa. Por quê? Porque isso demonstra poder. Você já percebeu que as mulheres que têm um cargo de autoridade, elas começam a ficar mais masculinizadas? Por quê? Porque elas têm que ter uma postura de autoridade. Então, a maioria, não estou dizendo que são todas, mas a maioria das mulheres que exercem algum posto de autoridade, você pode ver que elas vão figurando igual um tratorzinho, assim, grossa, sabe, bruta. Por quê? Porque a autoridade muitas vezes exerce isso sobre a gente tem que ter essa postura. Então, a postura muda o teor da mensagem. Então, se ela falar fino, os caras não vão obedecer ela. Então, ela tem que falar grosso. Olha que estranho. Então, o tom de voz, a maneira de falar, então, tudo isso muda.
muda o teor da mensagem. Então, quando você está falando com a pessoa, então você tem que tomar cuidado, não só com o que você está falando, mas com o tom de voz que você está usando. Então, muitas das coisas assim, que muitas vezes dá problema, não é pelo que realmente foi falado, gente, é pelo tom de voz que foi usado. Tom de voz. Então, cuidado. Um dos tons de voz assim, que a gente costuma falar é exatamente a ironia e o sarcasmo, né? Então, você conta alguma coisa pra mim e fala, sei. Então, tipo assim, o tom de voz indica que eu tô de gozação com você, não tô acreditando no que você tá falando. Então, o tom de voz muda.